transformar a nossa vida, de curar, de libertar, de transformar. E é esse alimento, ó Pai, que vai nos levar à salvação. E nesta noite nós nos prostramos diante de Ti e clamamos, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que vai ser ministrada do Seu coração venha para os nossos corações, trazendo vida, trazendo esperança para cada um de nós nesta noite. Papai querido, eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha continuar direcionando o Teu pequeno, ó Pai, com a ousadia do Senhor nesta noite. É o que nós te pedimos, e fala, Senhor, com a Tua igreja em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos no propósito de morar no céu. Abram vossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Amém? A palavra de Deus fala assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Podeis assentar, irmãos. Vamos falar de pecado. O verdadeiro sentido da palavra de Deus é para que a gente se arrependa. E para você se arrepender, você precisa de ter fé. Porque tendo fé é o princípio da caminhada com o Senhor. Paulo era assim como nós, escrevendo aos Efésios. Paulo aqui já estava preso em Roma, mas continuava fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus não tem muros, não tem paredes, não tem nada que possa parar. E Paulo sabia disso, porque teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós também temos esse mesmo encontro. Talvez ainda a luz ainda não brilhou, igual brilhou aquela luz na estrada de Damasco, e a voz do Senhor falou no coração de vocês. Mas nós estamos nesse mesmo propósito, aprendendo cada vez mais. Porque Paulo, assim como ele era pecador,
e não tinha o reconhecimento, quando ele entra na palavra de Deus, o Senhor mostra para ele o verdadeiro caminho, a verdadeira luz que brilha em nós, que nos transforma. E para nos transformar, nós precisamos saber que nós somos pecadores. Nós estávamos antes mortos para Deus, porque nós estávamos com pecado. A partir do momento que você começa a andar na palavra do Senhor, começa a andar com o Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados. Primeiro vem a justificação, depois vem a santificação, depois vem a glorificação. É um processo, é uma caminhada, e essa caminhada todos nós temos que fazer parte dela, para que você alcance aquilo que Deus tem no meio de nós. Vamos entender um pouco da palavra em Gênesis 3. A palavra de Deus fala assim, Gênesis 3, lá no comecinho. Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus, com a sua infinita sabedoria, o seu infinito amor, poder, cria o homem e dá a ele uma companheira. Coloca no jardim do Éden, conversa com eles, caminha com eles. O jardim aqui simboliza a presença de Deus nas nossas vidas. O jardim do Éden simbolizava a presença de Deus na vida de Adão e de Eva. Explica tudo o que eles deviam fazer e o que eles não podiam fazer. Apenas uma coisa eles não podiam fazer. Naquele momento ele permite que a serpente entre no jardim e comece a tentar. E aí eles acabam acreditando na serpente, quando ela disse que não morre não tem problema nenhum. Mas a morte aqui não era morte carnal, mas sim uma morte espiritual, porque a morte carnal veio depois. Porque aqui eles viviam muitos anos, eram 800 anos, eram 700 anos naquela época. E a partir desse momento, Deus deu para nós o livre-arbítrio, uma escolha para vocês. Para nós escolhermos qual caminho que você quer caminhar. Porque se você caminha no pecado, você é morte. O salário do pecado é a morte, por isso que nós precisamos andar com o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, e é um processo, é uma caminhada, e é uma escolha de cada um de nós, porque quando nós escolhemos andar nesse caminho, nós vamos aprendendo a fazer a vontade de Deus, na nossa caminhada. Esse é o verdadeiro intuito do conhecimento da palavra de Deus, te levar para a vida eterna, através do sangue do Senhor Jesus. Mas existe todo um processo para que nós possamos combater o mal através da palavra. O que está lá em Tiago é 1 Pedro, mas eu acho que é Tiago. Tiago fala: fé sem obra é fé morta. Então nós temos que continuar sempre firmes na palavra de Deus, porque aquela mesma serpente que o diabo entrou e manipulou a vida de Adão e de Eva, ela está hoje ao nosso derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. Mas cada um de nós temos força, porque o Senhor fala. Se nós continuarmos firmes na palavra de Deus, temos força. Lá na frente acontece, Caim mata o seu irmão, a mulher passa a ter filhos, e já vem a promessa do Senhor Jesus lá na frente. Mas existiu toda uma caminhada, todo um processo. Você vê que demorou para que o homem aprendesse. Deus não podia falar, ele não fala, ele apenas dá a sua palavra e mostra para que nós aprendemos, para que nós aprendemos a buscar de verdade o conhecimento da palavra do Senhor e nos desviarmos do mal, porque quando nós estamos no mal, nós estamos mortos em Deus, mortos em Cristo, e Cristo já morreu para que os nossos pecados fossem perdoados.
Aqui nesse momento, Adão e Eva saem do jardim, saem da presença de Deus e começam uma caminhada fora da presença do Senhor. Talvez no começo não achasse que nada mudou, porque continuavam alimentando, continuavam fazendo o que tinha de fazer, agora tinha que trabalhar. Agora o jardim já não tinha aquelas árvores que o Senhor tinha colocado. Se quisesse comer, tinha que plantar para colher e comer do suor do seu trabalho, por causa do erro. Mas foi uma escolha que eles tiveram. Nós também temos essa mesma escolha. E você acha que a serpente não está no meio de nós, manipulando para que você não venha, para que você não ouça, para que nós não continuemos? Mas cada vez que a gente rompe esse paradigma, cada vez que você rompe, você chega, se aproxima mais e mais de Deus. Lá na frente começa a vir as consequências, porque quando a gente causa o mal, na primeira vez que você causa o mal, você talvez não receba aquilo de imediato, mas lá na frente será cobrado tudinho, tudo lá na frente. Aquele mal que Adão e Eva cometeu quando comeram do fruto, foi acontecer lá na frente quando o seu irmão, o irmão de Abel, Caim, mata ele. Caim mata o seu irmão Abel por causa da inveja. Começa a brotar algo dentro do coração desse povo que foi passado pela serpente lá no jardim do Éden. Nós temos isso, nós nascemos com isso. É por isso que agora a coisa inverte. Antes o povo nasceu no jardim do Éden e depois não quis, por a sua própria escolha, e foi tirado do jardim para o mundo. Agora nós nascemos no mundo, mas nós temos a escolha de voltar para o jardim. O jardim é a presença de Deus no nosso coração. Porque quando nós estamos mortos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Há um povo que nasce de um lado, um povo que nasce do lado de Caim, que tinha de tudo que você vê no mundo hoje. Eles tinham carros não, naquela época não tinha, mas eles tinham uma cidade que eles tomavam conta, tudo. Eles tinham os primeiros tocadores de músicas, criadores de gado, tinham de tudo. Era uma cidade do povo do lado de Caim, mas esse povo não tinha Deus, estava morto para Deus. Mas como assim morto para Deus? Porque eles tiveram uma escolha de querer andar, mas eles não queriam andar com Deus, eles sabiam quem era Deus de verdade. E toda aquela maldade, toda aquela corrupção e tudo aquilo que eles estavam vivendo, né? Quando Lameque fala para as suas duas esposas: ei, mulheres de Lameque, matei um porque me pisou e outro porque falou mal de mim. Está vendo? Normal para eles, o mundo. Está vendo a diferença desse povo com o povo do mundo? É a mesma coisa, é a mesma coisa. A partir desse momento, todo o mal que eles estavam fazendo, foi de imediato? Não teve o dilúvio lá na frente, por causa do dilúvio, foi por quê? Por causa do mal, por causa de todo ser ruim. Mas no meio de todo esse povo, existia um tal de Noé, com a sua esposa, o último adorador de Deus, que continuava olhando para Deus, ao invés de olhar para as concupiscências do mundo. E Deus usa o Noé para construir algo, para que ele entrasse, e a sua família foi salva. E aquele povo que achou que nada ia acontecer, que estava tudo normal, que não iam ser castigados, quando menos prestaram atenção, veio o dilúvio, porque eles estavam mortos para Deus. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 25, 9. Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro e tinta de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engastes, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo me fareis. Deus tira o povo do Egito, 430 anos de escravidão, coloca no deserto. Uma das primeiras coisas que Deus faz, depois que esse povo começa a andar, é construir o tabernáculo para que Deus ficasse junto deles, para que Deus habitasse com eles. Quando o povo saiu do Egito, uma das primeiras coisas que o Senhor pediu para fazer foi colocar o sangue do Senhor Jesus nos umbrais da porta. Jesus estava justificando aquele povo, porque a graça é de graça. O que significa? Quando nós começamos uma caminhada com Deus, uma das primeiras coisas que a palavra ela faz é transformar o nosso coração. Aquilo que nós fazíamos, não fazemos mais hoje. Ou pelo menos nós tentamos não fazer, porque o ser humano é pecador. Ele foi lá do jardim. Você lembra quando a serpente falou, não vai morrer? É aí que vem a tal coisa. Você tem que continuar firme, aprendendo e querendo buscar esse alimento. A maioria das pessoas que buscam a Deus nas igrejas, elas não estão querendo ser transformadas no coração, elas querem algo para elas. A maioria é assim. Se você prega a palavra como ela tem que ser pregada realmente, a palavra era pregada para transformar você, tirar dos pecados, porque o pecado é que te afasta de Deus. E se vocês começam a caminhar com Deus, mas continuam no pecado, continua no mundo, então continua morto para Deus. Aquele povo tinha promessa de receber a terra prometida. Aqui nesse momento Deus manda fazer o tabernáculo que colocou a arca que estava os pães, o maná que cai do céu, que estava tudo, a vara de Arão que floresceu, que estava os mandamentos lá, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, porque o mandamento te mostra que você é pecador. E como que eu vou trabalhar isso em mim? Como que eu vou trabalhar? Naquele momento Deus mostra através das atitudes que os sacerdotes tinham que fazer. Todo dia tinha que fazer uma oferta aos pecados do ser humano. Olha, tanto que o ser humano é pecador. Todo dia matava um cordeiro de manhã, fazia a oferta para o Senhor, de noite matava outro cordeiro. Todo dia tinha sangue, todo dia matava o cordeiro. O que simboliza? Todo dia os nossos pecados. Temos que olhar para dentro do nosso coração. Temos que olhar as nossas atitudes, nossa maneira de viver. O crente vive diferente do povo do mundo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Sacrifício e sacrifício. Sacrifício e sacrifício. E quem era esse cordeiro que estava morrendo todo dia? O Senhor Jesus, que morreu uma única vez, lá na frente. Para esse povo receber a terra prometida, primeiro eles tiveram que ser perdoado dos pecados deles todos os dias. Para esse povo receber aquilo que Deus tinha, a terra de Canaã, com tudo aquilo de bom que Deus já tinha falado para Abraão lá atrás, eles tinham que passar por esse processo. Naquele momento não é igual hoje, tecnologia, tudo avançado, você abre o computador, fica sabendo de tudo. Naquele tempo, o povo tinha que ver aquilo. Às vezes no momento que eles estavam, não estavam entendendo direito. Por que está morrendo esse cordeiro? Por que morre de dia? Por que morre de noite? Mas aí eles começavam a fazer a pergunta, começavam a entender que aquilo era o pecado deles, que estavam sendo perdoados todos os dias, porque todos os dias cometemos erros. Como que é feito isso hoje? Oração. Todo dia que você levanta, você ora para Deus, para que Deus te guie. É difícil? É, mas é impossível? Não, porque Jesus falou, eu venci o mundo, então vocês também podem vencer, porque eu estou com cada um de vocês hoje. O povo recebeu a terra prometida, lutou por tudo aquilo que tinha, mas lutou debaixo do sacrifício, lutou porque o Senhor estava perdoando cada dia o pecado, porque se eles não tivessem fazendo esse sacrifício, Deus não tinha como habitar no tabernáculo. Era o sangue jogado que simbolizava o pecado de cada um sendo perdoado todos os dias, até que veio Jesus lá na frente. Em João 11, a palavra de Deus fala assim, ó, João 11, João
11, 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, quando pedires a Deus, Deus te concederá tudo, né? Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. E eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Fé. Está vendo que o gatilho, a primeira parte é fé. Ela cria. Porque um dia ela convida Jesus para dentro da sua casa, junto com a sua irmã Maria, junto com Lázaro, e Jesus começa a falar da palavra, começa a falar da vida eterna, começa a falar de pecados, que ele tinha poder de perdoar pecados. Esse é o verdadeiro sentido. Para que o ministério avance, para que as coisas consigam dar certo, você tem que começar a desviar. Nós temos que começar a desviar do mal, do pecado, porque nós somos povo lavado pelo sangue de Jesus. Temos que ter isso no coração, senão você continua sendo morto para Deus. A partir do momento que você começa a seguir esse caminho, a ouvir, fazer como Marta, Maria e Lázaro fizeram na casa deles, algo vai acontecer e acontecerá nas nossas vidas. Porque quando tudo parecia estar perdido para eles, é como hoje em dia. Hoje em dia, quando uma pessoa morre, acabou. Não tem como ela voltar mais. Já era. Então nós temos a nossa chance, enquanto nós estamos vivos, para continuar buscando e desviando do mal. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Quando nesse momento Maria e Marta se entregam o coração, olha o que ela fala: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela sabia, ela cria de verdade. Por causa disso, quando ela manda chamar Jesus Cristo, ele demora 4 dias, porque algo ia acontecer. Ele tinha algo grandioso para mostrar para eles, por causa da fé que eles tinham nele. E quando eles acharam que já estava perdido, porque Lázaro já estava fedendo há 4 dias, aparece o Senhor Jesus Cristo e fala para ela, dando a palavra: você não lembra tudo aquilo que eu tinha falado na sua casa? Você não lembra de tudo que eu preguei para vocês? A palavra é a mesma, eu sou a palavra, eu sou a ressurreição e a vida. A partir desse momento, lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, comendo do fruto que não era para comer, tiveram uma escolha. A partir daquele momento que eles comem, eles morrem para Deus, porque agora não conseguiam enxergar Deus. A palavra de Deus fala: e abriram-se os olhos e viram a sua nudez. Se tornaram do mundo, foram tirados da presença do Senhor, que era o jardim do Éden. Só que, por incrível que pareça, aquela árvore da vida que estava lá, agora estava diante de Marta, Maria e do seu irmão que estava morto. E quando eles acreditaram de verdade, o Senhor Jesus Cristo perdoou o pecado, porque eles foram verdadeiros, se desviaram do mal. E mesmo achando que já não tinha mais chance para aquilo que tinha acontecido, o milagre aconteceu, mostrando para nós que nada é impossível para Deus. Mas é preciso que a gente se desvie do mal, assim como esses grandes homens fizeram. Foi dificultoso para cada um deles, foi. É difícil? É. O inimigo vai continuar cutucando de todas as formas. Ele vai estar ao seu derredor, mas lembra que ao seu redor está o Senhor Jesus. E a partir desse momento o Senhor fala: tira a pedra.
Porque é simples. Se você acreditar, o milagre é a coisa mais simples de acontecer nas nossas vidas. O mais difícil é a gente se desprender do pecado. Tem que morrer para o mundo e tem que nascer para Cristo. Se você quer ter intimidade com Deus, se você quer se aproximar de Deus, se você quer ver Deus, ouvir Deus, você precisa se distanciar do pecado para que o Senhor opere nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. E aí Ele opera, e opera grandão. E quando você menos esperar, porque Maria e Marta não estavam mais esperando que acontecesse o milagre, porque já era tarde para elas, mas para Jesus nunca é tarde, para Deus nunca é tarde. Lembra, Ele é o dono do tempo, Ele para o tempo, Ele faz o tempo retroceder, Ele faz o tempo adiantar, para Ele nada é impossível. Agora, se você quer ver a obra de Deus crescer, se você quer ver os milagres de Deus acontecer nas nossas vidas, nós temos que nos desviar do pecado. A palavra de Deus fala em Mateus 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todas e o agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. João Batista, um homem de Deus, pregador do evangelho, pregou a verdade. Olha o que acontece na vida desse homem, decapitado. Mas lembra que João Batista se desviava do mal. Lembra que João Batista tinha intimidade com Deus. Tanta intimidade que batizou o próprio Filho de Deus. Aí você fala assim, mas João Batista morreu, acabou para ele. Aí que você se engana. Se você notar e voltarmos, nós rebobinarmos a fita mais ou menos 500 anos antes de Jesus Cristo, 500 anos, um tal do profeta Isaías profetiza sobre uma voz que clama no deserto. Agora, se há 500 anos atrás alguém está falando, Deus falando através do seu profeta Isaías, que uma voz ia clamar no deserto, pregando a verdade, pregando o arrependimento, para que as pessoas fujam do pecado, você acha que João Batista, agora nesse momento, não está à destra do Senhor Deus? Não está ao lado de Deus? Porque quem está à destra é o Senhor Jesus, por essa obra que Ele fez. Porque ter fé é você caminhar sabendo que haverá dificuldades, porque houve dificuldades para esses grandes homens. João Batista começa pregando no Rio Jordão, as pessoas não acreditavam nele de maneira nenhuma, mas ele continuava pregando, e cada vez que você continua avançando na palavra de Deus, você pega um tijolo para construir a sua casa, todo dia você pega um tijolo para colocar em algum lugar da sua casa, e no dia que você falta para ouvir a palavra do Senhor, vai te faltar um tijolo. E se você faltar muito, o que acontece com a sua casa quando fica faltando muito tijolo? Ela cai, ela tem que estar alicerçada. Então João Batista, procurando sempre fazer a vontade de Deus, não importando que estava comendo gafanhoto, mel silvestre, se estava com roupas simples. Enquanto que os sacerdotes andavam com as roupas, joias, tudo do melhor, do bom e do melhor, João Batista estava lá, pregando o evangelho, no Rio Jordão, no deserto. A voz que clama no deserto, o espírito de Elias. Olha só quem era João Batista. E a partir do momento que ele não desiste, continua fazendo o evangelho, pregando o evangelho do Senhor, o que acontece?
A palavra de Deus fala que milhares e milhares de pessoas saíam de todas as adjacentes para ir lá batizar. E um certo dia chega alguém que estava sendo esperado, aquela voz que clamava no deserto, estava preparando o povo para esse Jesus que chegou bem no momento e foi batizado. E aí começam a surgir os sinais. Foi depois que João Batista batiza o Senhor Jesus que ele começa o ministério dele. Olha a grandiosidade que foi João Batista no ministério do Senhor Jesus. Tem coisa mais linda do que isso? Ou você quer apenas viver no mundo, na esbórnia do mundo, e daqui uns dias acabou, vai morrer, vai para o inferno? E se você anda com Deus, esses grandes homens que andaram verdadeiramente com Deus, o nome dele está escrito aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Hoje, milhares e milhares de igrejas estão pregando sobre esse mesmo João Batista, porque ele não desistiu, porque ele pregou a verdade para você se arrepender do pecado. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Tem que arrepender para que Deus opere nas nossas vidas, e a gente vai crescendo espiritualmente. É difícil, mas não é impossível, porque Jesus venceu o mundo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Senão fica aqueles crentes querendo coisa e mais coisa, e esquece que está aqui na igreja para ser salvo, esquece que está aqui para que os pecados sejam perdoados. Seus pecados já foram perdoados, agora você tem que andar na graça, andar nas mãos do Senhor, e não cometer os mesmos erros, porque aí Deus vai fazendo você ficar grandão na palavra, e vai usando, e usa mesmo poderosamente. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado de novo. Então Deus tem poder nas nossas vidas, e Ele quer usar esse poder para que nós continuemos a crescer como povo de Deus. E para terminar, lá em Lucas 23, a palavra de Deus fala assim, Lucas 23, - 13. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Jesus aqui está sendo guiado para a morte. Acusaram injustamente, manipularam tudo e todos, tiraram uma cruz de um pecador, de um homicida, e colocaram Jesus para carregar essa cruz dele. Tiraram os pecados de Barrabás, simbolizando os nossos pecados, e colocaram todos em Jesus. Mas Jesus já sabia, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós temos que estar sempre em pé, firmes na palavra do Senhor, desviando do mal, desviando dos pecados. Porque os pecados que nós fazíamos antes no mundo, que nós estávamos no mundo, hoje nós não fazemos mais. Porque eles todos foram para o Senhor Jesus Cristo, que já morreu na cruz por causa deles. Agora você tem uma nova oportunidade de andar com Deus, de voltar lá para o jardim do Éden, onde Adão e Eva tinham intimidade, porque Deus, todas as tardes, todos o alvorecer da tarde, a voz do Senhor aparecia a eles. Tiveram uma escolha de não caminhar com Deus mais, escolheram andar no mundo. Deus deu esse livre-arbítrio para nós,
E se hoje nós escolhemos andar com Deus, nós temos que continuar fortes, firmes na posição de desviar do mal, desviar do pecado, para que o Senhor continue a nos guiar, não importa que seja no deserto, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos entrar na terra de Canaã. E para a gente entrar na terra de Canaã, nós precisamos estar sempre firmes e fortalecidos pelo poder que essa palavra tem, porque o Senhor Jesus não morreu em vão. Ele morreu por causa de mim e por causa de vocês. Então que nós continuemos aprendendo e desviando, e continuemos crescendo como uma árvore plantada a ribeiros, dando frutos e frutos verdadeiros para o Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando pelos pedidos de orações, pelos irmãos que não puderam vir. Amém? Vamos estar orando pela vida do irmão Zé, da Emily, Gabriele, Milena, Renata, João Neto, Mário e esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo. Vamos estar orando pela irmã Josi, pela Naftali, amém? Que o Senhor venha alcançá-los nesta noite. Levanta suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado diante de Ti nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha alcançar cada vida nesta noite, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação, trazendo paz, trazendo refrigério e fortalecimento sobre cada um nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um deles nesta noite, necessidade material, necessidades espirituais nesta noite, renovando a força de cada um deles, ó Pai, para vir para a Tua casa. E alcança com a Tua misericórdia, Senhor, enviando anjos ministradores para ministrar esta palavra, ó Pai, de salvação para cada um deles. Papai querido, nós apresentamos a vida dos irmãos que estão aqui conosco, dos irmãos que não puderam vir. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a Tua igreja nesta noite. Que o Senhor venha derramar da cura, do fortalecimento, da paz do Senhor sobre cada um de nós nesta noite. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento. Que a unção da capacitação, Senhor, venha ser derramada sobre a Tua igreja nesta noite. Que tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência. E aonde estivermos, ó Pai, que nós venhamos ser a diferença, ó Pai. Eu te peço nesta noite, nós apresentamos a semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho, nós apresentamos todos os nossos compromissos diante do Teu altar. Que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas, mas que o Senhor, ó Pai, venha continuar nos honrando, continuar, ó Pai, derramando da Tua graça sobre a Tua igreja. Nós apresentamos cada vida que nos ouviu, nós apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a vida de cada um deles nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Que o Senhor venha levar, ó Pai, os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento, livrando do acidente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.